Por quê? Quando o triunfo sussurra ao nosso ouvido, somos tomados por uma mão invisível que arrasta nossos próprios pés para trás, afastando-nos do brilho que ansiamos alcançar. Há uma sombra que rasteja sorrateira nos corredores da vitória, uma armadilha que nós mesmos construímos, sem que percebamos. Não seria a própria ânsia pelo sucesso a tormenta que, paradoxalmente, nos condena a naufragar? Ou talvez exista um abismo secreto no coração do desejo, onde a alma se debilita diante do que poderia ser seu ápice? Quem é o traidor senão aquele que habita dentro de nós, aquele que se ergue das cinzas do ego como um espectro faminto, pronto para destruir o castelo prestes a ser erguido? Imagine um artista que, prestes a revelar sua obra-prima, de repente lança o pincel ao chão, como se temesse o próprio esplendor que cria. Por quê? Na alvorada do instante decisivo, nossos impulsos mais profundos nos cercam com dúvidas que são labirintos sem saída. Talvez o sucesso, esse miragem de glória, não seja o verdadeiro fim, mas o lugar onde o desespero se disfarça de vitória. A questão não é simplesmente o medo de falhar, mas algo mais profundo, o medo de ser desnudado em nossa essência, exposto ao olhar que já não pode ser controlado, o olhar do mundo que revela nosso verdadeiro rosto, tão vulnerável quanto ameaçador. O que acontece na alma que a faz recusar alcançar o cume quando a trilha finalmente se abre? Seria o sucesso uma prisão dourada, uma cela onde o eu, antes protegido pela escuridão da invisibilidade, teme ser enjaulado para sempre? A autossabotagem não é um mero ato de fraqueza, mas um grito silencioso contra a perda da liberdade que o anonimato proporciona. A segurança está no chão onde tropeçamos, e a coragem muitas vezes é um veneno que dissolve as amarras confortáveis do fracasso conhecido. Talvez nos sabotemos porque, no fundo, preferimos a sombra ao brilho que nos cega. Existe uma ironia cruel no destino humano. Quanto mais perto estamos de nossa redenção, mais feroz é o ataque do inimigo interno, aquele que sabota o êxito como se este fosse um convite à morte. O que se esconde sob essa fúria contra o próprio florescer? A resposta jaz nas profundezas do espírito que se recusa a transcender, que escolhe a decadência familiar a um novo nascimento incerto. Cada passo em direção ao sucesso é um duelo entre o desejo e o abismo, entre a esperança e a ruína, um círculo vicioso onde o homem se perde, querendo, ao mesmo tempo, salvar-se e destruir-se. E então, quem é este enigma que habita em nós, que se alimenta da proximidade do triunfo para lançar suas sombras traiçoeiras? O que nos faz voltar atrás quando o mundo se abre diante de nós como um palco iluminado? A resposta não está nas explicações fáceis que a razão oferece, mas no silêncio entre as palavras, no vazio onde o espírito se debate contra si mesmo. Se você ousar permanecer, se aceitar a inquietação como um guia e não como um obstáculo, talvez descubra o segredo que Nietzsche te sussurra para os que têm coragem de ouvir. O maior inimigo do sucesso não está fora, mas dentro, um abismo que é também um espelho. Porque nos sabotamos quando o sucesso se torna palpável, uma promessa quase ao alcance dos dedos, e ainda assim escolhemos o abismo da autodestruição. A resposta repousa num terreno oculto onde o desejo e o medo se entrelaçam numa dança ancestral, um campo de batalha invisível onde o eu se fragmenta. Não é a simples hesitação, mas um confronto feroz contra o próprio desconhecido que somos chamados a habitar. Cada passo rumo à conquista é um encontro com essa sombra íntima, um espelho que reflete não o que queremos ser, mas o que tememos revelar. O que se oculta nesse reflexo que nos paralisa, que nos impele a recuar, como se o triunfo fosse um fantasma ameaçador a nos consumir. A autossabotagem nasce da tensão entre a promessa de um novo eu e o conforto das ruínas velhas, um dilema visceral entre a metamorfose e a estagnação. É como se estivéssemos presos numa corrente, sendo puxados por mãos invisíveis que nos arrastam para longe da luz, para dentro do próprio caos que criamos. O sucesso, então, não é apenas um lugar a ser alcançado, mas um terreno minado onde cada vitória carrega consigo o risco do desmoronamento interno. A alma humana é um campo de forças conflitantes,
entre o desejo ardente de afirmação e o medo profundo da exposição que essa afirmação implica. Nos momentos em que nos aproximamos do ápice, o ego se desfaz em múltiplas vozes contraditórias e a dúvida se infiltra como veneno na seiva da nossa coragem. Será que o triunfo não seria a sentença de morte da identidade construída na segurança do fracasso? Aquele que fracassa permanece invisível, imune ao julgamento do mundo e às próprias expectativas. O paradoxo cruel é que o sucesso exige que nos lancemos no desconhecido, que deixemos para trás não apenas hábitos, mas a si mesmos, um sacrifício que poucos suportam sem resistência. Assim, a autossabotagem não é simples sabotagem, mas uma defesa desesperada contra a aniquilação do familiar, aquele que, mesmo imperfeito, é conhecido e tangível. À medida que avançamos nessa reflexão, torna-se inevitável encarar a ferida aberta que pulsa no âmago do ser, o medo da liberdade que o sucesso traz. Pois alcançar o ápice não é um prêmio, mas uma cela dourada que aprisiona a alma em novas obrigações e espelhos. Aquele que se projeta para além dos limites habituais enfrenta a perda do anonimato e da sombra protetora onde se escondia do olhar alheio e do seu próprio julgamento implacável. A autossabotagem, então, revela-se como um ato de rebelião silenciosa contra a tirania da própria grandeza, um grito soterrado que recusa a submissão ao destino glorioso. Há uma ironia sádica nessa rejeição. A vontade de poder se volta contra si mesma, transformando-se numa corrente que impede o voo, numa âncora que afunda o navio no porto antes mesmo de zarpar. É a ânsia por preservar a própria integridade, mesmo que ela esteja corroída pelo medo, que sustenta a espiral de autoaniquilação. O abismo interno onde nos jogamos é também o palco onde a luta entre caos e controle se desenrola em silêncio absoluto. O desejo de superar-se convive com a fragilidade que nos torna humanos, e essa dualidade cria um vórtice de tensões que se retroalimentam. O medo da transformação se alimenta da nostalgia do que fomos, e o anseio pela realização se choca contra o terror do desconhecido que nos espera. Quem nunca sentiu o impulso de retroceder quando o chão, sob os pés, parece incerto? Quem não experimentou a paralisia que antecede o salto decisivo, a angústia que congela a alma à beira da mudança? Essa batalha invisível, que poucos ousam nomear, é o terreno fértil onde germina a autossabotagem, como uma serpente que enlaça silenciosamente o coração da coragem. E, paradoxalmente, essa mesma luta é o que pode nos libertar, desde que tenhamos a coragem de olhar dentro do espelho quebrado e aceitar os fragmentos de nós mesmos que relutam em mudar. Mas talvez o ponto mais cruel dessa trama seja que o inimigo mais feroz que enfrentamos não está no mundo exterior, mas habita dentro de nós, um tirano disfarçado de consciência. Ele sussurra dúvidas, planta medos, constrói muros invisíveis que bloqueiam a passagem para a realização plena. A autossabotagem é a manifestação desse tirano interno, que teme perder o controle, que se assusta com a magnitude do potencial humano, que prefere a segurança da sombra ao risco do brilho. É nesse confronto silencioso, entre o que somos e o que poderíamos ser, que se decide o destino do nosso triunfo ou queda. E talvez a verdadeira questão não seja como vencer esse inimigo, mas como reconhecê-lo, compreendê-lo e, finalmente, integrá-lo na própria jornada, pois só assim a sombra deixa de ser prisão e se torna ponte para a verdadeira liberdade. Quem ousa trilhar esse caminho e aceitar a si mesmo como a mais complexa das batalhas, talvez esteja destinado a transcender a autossabotagem e tornar-se senhor do próprio destino. O caminho que trilhamos juntos não termina aqui. Ele apenas se transforma numa reverberação que ecoa além do tempo e do silêncio, como uma melodia que insiste em ser ouvida mesmo quando as cordas já se aquietaram. Nesse instante, onde o visível se dissolve no invisível, somos convidados a contemplar a complexidade da própria existência, a dança sutil entre criação e destruição, desejo e medo, luz e sombra. Cada dúvida plantada, cada sombra revelada,
Não foi obstáculo, mas uma pista para o mistério mais profundo que habita em nós, a luta constante entre o que somos e o que ousamos ser. O que permanece é uma inquietação elegante, uma centelha que desafia repouso e exige um novo olhar sobre nós mesmos e o mundo que nos cerca. E assim, a autossabotagem, esse fantasma que parecia um inimigo implacável, se revela uma ponte oculta, um convite para atravessar o abismo interno onde se encontram as sementes da transformação. Não se trata de vencer ou derrotar essa sombra, mas de reconhecê-la como parte intrínseca da nossa jornada, do jogo paradoxal onde o fracasso e o sucesso se entrelaçam numa coreografia única. Pergunte-se, qual fragmento de si mesmo ainda resiste ao despertar? Que verdade escondida pode emergir desse confronto silencioso? A resposta não é uma sentença, mas um convite a continuar, a mover-se mesmo na incerteza, porque é no movimento que a alma encontra sua liberdade. Quando o medo tenta nos prender, é a coragem, por vezes tímida e hesitante, que abre uma fresta na escuridão, uma passagem onde a luz pode infiltrar-se e mostrar o que estava oculto. Aceitar a complexidade do próprio ser é o ato mais revolucionário, a chave que desarma as armadilhas invisíveis da autossabotagem. Não é um final, mas um recomeço, uma revolução silenciosa que ocorre no âmago do espírito e que, uma vez iniciada, jamais poderá ser apagada. Que essa semente de inquietude cresça, firme e silenciosa, até transformar o terreno fértil da sua existência. Neste instante que nos separa, convido você a carregar consigo esse eco, não como uma resposta definitiva, mas como uma reverberação contínua de um despertar. Deixe que essa inquietação suave guie seus passos, que essa dúvida fecunda transforme suas escolhas. Se algo pulsou dentro de você, se o reflexo que viu lhe tocou a alma, permita-se ser parte deste movimento maior. Curta como quem reconhece a profundidade do encontro. Compartilhe como quem oferece uma chave a quem busca libertação. Comente como quem estende a mão a quem ainda hesita. E inscreva-se como quem decide não mais caminhar sozinho. Porque a verdadeira jornada começa no instante em que decidimos enfrentar nossa própria sombra. E nesse ato reside a promessa da verdadeira liberdade. Uma liberdade que não se conquista, mas se revela no abraço profundo com tudo que somos, até o que ainda tememos ser.